Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a representação simbólica de um átomo. Mas, antes, vamos mostrar-lhes a representação espacial de um átomo. Como, por exemplo, vamos mostrar espacialmente um átomo de antimônio, com a imagem aumentada em 3 bilhões de vezes aproximadamente. O átomo de antimônio tem 51, ele tem número atômico 51, portanto, tem 51 prótons em seu núcleo, juntamente com 71 nêutrons. Então ele tem 51 prótons no seu núcleo, juntamente com 71 nêutrons, né? Ao redor desse núcleo, que é fixo e pequeníssimo, no qual encontra-se toda a massa do átomo, giram 51 elétrons, tá? Giram 51 elétrons, que é a mesma quantidade de prótons e é o mesmo valor do número atômico, ok? Então deixa bem claro, número atômico é a quantidade de prótons que se encontra no núcleo do átomo, que é igual à quantidade de elétrons que fica girando ao redor do núcleo. E número de massa é a quantidade de prótons e nêutrons que se encontra no núcleo do átomo, tá bom? Esses elétrons giram em camadas onde a primeira camada é circular. Essa primeira camada aqui, pessoal, circular, ficam 2 elétrons, sempre, né? Ficam 2 elétrons. E as demais camadas, trajetórias elípticas, formato de um ovo de galinha, tá ok? Então são as demais camadas. A primeira é circular e as demais são elípticas. É assim que o átomo se encontra no espaço. É um sistema planetário em miniatura, tá? Eu quero deixar claro que o átomo não é mais a menor partícula da matéria como se aprendeu em ciências, tá? O átomo não é mais a menor partícula da matéria. O átomo é o constituinte de toda e qualquer matéria que existe na natureza. Como o átomo é instável quanto ao seu número de elétrons na última camada eletrônica, né? No caso do antimônio, na sua última camada eletrônica tem 5 elétrons, então ele é estável, né? Não se encontra sozinho, então por esse motivo dele ser instável, ter um número de elétrons não completo na última camada eletrônica, ele não se encontra sozinho, isolado. Ele está sempre se unindo a outros átomos para formar a menor partícula da matéria, que pode ser uma molécula, um íon ou aglomerado de átomos, como é o caso dos metais e de alguns não metais, ok? O átomo está para um tijolinho, assim como a molécula está para uma casa, que é a unidade de um conjunto habitacional. Pessoal, aqui nós temos a representação de um átomo, como eu falei para vocês, o átomo de antimônio, tá ok? No núcleo ficam os prótons e os nêutrons, e os elétrons girando ao redor do núcleo, né? Em camadas eletrônicas, onde a primeira camada é circular e as demais são elípticas. Isso aqui é a representação do átomo. Só que esses átomos, eles se juntam a outros átomos. Por exemplo, aqui nós temos o hidrogênio se juntando com o oxigênio e formando a molécula da água, que é H2O. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá ok? E aqui nós temos a representação simbólica no espaço da substância água, formando pontos de hidrogênio. Aqui nós temos uma molécula de água líquida. Aqui nós já temos a representação da água no estado sólido. Aqui é a representação do gelo. Aqui eu tenho a representação da sílica, que é a areia. Aqui eu tenho a representação simbólica do diamante, tá?
E aqui a representação simbólica do grafite. Então veja bem, é super importante. A menor partícula da matéria não é o átomo. O átomo é simplesmente a constituição de quê? De uma molécula, de um íon ou de um aglomerado de átomos, tá ok? Então agora vamos ver, estudar a representação simbólica de um átomo, tá ok? Pessoal, vamos ver a representação simbólica de um átomo. Isto é para efeito de estudos, tá? Um átomo qualquer é representado simbolicamente da seguinte forma. Ele, no centro, aqui no meio, nós temos o elemento químico. E abaixo e à esquerda nós temos o número atômico e em cima nós temos, do lado direito, nós temos o número de massa. Então, ou representamos o átomo desta forma ou desta outra forma. Onde aqui nós temos o elemento químico, embaixo nós temos o número atômico e em cima o número de massa. Onde X é o símbolo do elemento químico, Z é o número atômico e A é o número de massa. Tá, pessoal? Então, nós representamos um átomo desta maneira, colocando no meio o símbolo do elemento químico, embaixo do lado esquerdo o número atômico e em cima do lado direito o número de massa. Vamos mostrar para vocês, vamos mostrar o exemplo aqui. O átomo de oxigênio, que tem número atômico 8, então ele tem 8 prótons e 8 elétrons, e número de massa 16, é representado da seguinte forma. Pessoal, nós colocamos o O, que é o símbolo do oxigênio, embaixo aqui colocamos o seu número atômico, no caso 8, e aqui em cima colocamos o número de massa, que é 16. Ou representamos desta maneira, ou desta maneira, ambas estão corretas, tá ok? Então, nós vimos aqui a representação de um átomo para efeito de estudos, tá ok? Vamos resolver o exercício número 3, que diz o seguinte. Um átomo tem a seguinte representação simbólica. Átomo X, que eu não sei quem é, tem 13 aqui e 27 lá em cima. Baseado nessas informações, determinar P, que é o número de prótons, E, o número de elétron, Z, que é o número atômico, A, número de massa e N, o número de nêutron. Pessoal, para resolver esse exercício, vamos colocar os dados do problema, tá? Ele deu essa simbologia aqui, Y 1327. Ele quer saber o número de prótons, o número de elétrons, o número atômico, o número de massa e o número de nêutron. Então vamos colocar aqui, a partir dessa representação que ele deu. Pessoal, aqui embaixo eu tenho 13. 13 é o número atômico, mas o que é o número atômico? É a quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. E cima eu tenho o número de massa. O que é o número de massa? É a quantidade de próton mais a quantidade de nêutron. Pessoal, embaixo eu coloco o número atômico e em cima o número de massa. E no meio vou colocar o número de nêutrons. Esse número vai ser sempre a diferença de 27 de número de massa com o número atômico. 27 menos 13 dá 14, tá? Pessoal, aqui eu tenho uma adição, dois números pequenos, cuja soma é o número maior. Então, os números pequenos são número atômico e número de nêutron, e o número maior é o número de massa. Se eu der esses dois números pequenos, se eu der o número atômico e o número de nêutron, como é que eu calculo o número de massa? Adicionando, somando. Agora, se eu der o número de massa, pedir o número atômico, aí eu faço a operação inversa da adição, que é a subtração. Eu faço 27 menos 13, eu acho que o número de nêutron é 14. Se eu der o número de massa e o número de nêutron, que é 14, como é que eu acho o número atômico? Faço 27 menos 14 dá 13, tá? Então, sempre lembrar, este número aqui, que é o número atômico, adicionado ao número de nêutron, dá o número de massa. O número de massa subtraído do número de nêutron dá o número atômico. O número de massa subtraído do número atômico dá o número de nêutron, tá bom? Agora vamos responder a questão. Esse número não é 13? 13 não é o número atômico? O número atômico não é
o número de próton, que é igual ao número de elétron, então automaticamente P, que é o próton, é 13, elétron é 13, número atômico 13. Automaticamente, pessoal. Agora, esse número que fica no meio é o quê? Número de nêutron. Então, nêutron, N é igual a 14. E esse número aqui de cima, fixo, é o número de massa. Ok? Então, eu dei Y 1327, determinei o número de nêutron que é 14, agora eu vou dar a resposta. Como esse número aqui é o número atômico, que é igual ao número de próton, que é igual ao número de elétron, então Z é 13, E é 13 e P é 13. Como esse do meio é número de nêutron, então N igual a 14. Como esse de cima é o número de massa, A igual a 27. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos fazer o problema invertido. Representar simbolicamente o átomo de sódio, que é o Na, vem do latim natrium, que possui 11 partículas positivas e 12 nêutrons. Pessoal, as partículas positivas são os prótons. Então vamos dar os dados do problema. Representar simbolicamente o átomo de sódio, então o Na, então X é igual a Na, que possui 11 partículas positivas, portanto P igual a 11. E 12 nêutrons, N igual a 12. Pronto, dado esses dois aqui, P e N, eu quero representar simbolicamente um átomo. Bom, vamos partir aqui da simbologia. X, aqui fica Z, em cima fica A e no meio fica N. Pessoal, foi dado o valor do N, que é quanto? É 12. Então vou colocar, substituir N por 12. E P, que é o número de próton, é 11, porque aqui é número atômico, que é igual ao número de próton, que é igual ao número de elétron. O A agora é fácil. Como é que eu determino o A? 11 com 12, 23. Tá? Aqui eu tenho o Na, 11, 12, 23. Ok? Agora vamos dar a resposta. Para representar um átomo, é necessário que no meio fique o elemento químico, no caso é o sódio, é o Na. Aqui embaixo fique o número atômico e aqui fica o número de massa. Então, aqui é a resposta. Tá? O elemento químico fica no meio, aqui fica o número atômico que nós determinamos que é 11. O número de nêutron não entra aqui, pessoal. Aqui entra o número de massa. Então, essa é a resposta. Tá ok? Vamos resolver a questão número 5, que diz o seguinte: representar simbolicamente o átomo de fósforo. P vem do nome antigo fósforo. Antigamente o fósforo era escrito com pH, por isso que fósforo, o símbolo é P, que possui em seu núcleo 16 partículas de carga elétrica nula. Prótons são positivos, elétrons são negativos e carga nula são os nêutrons. E número de massa 31. Então, X, A, Z. Vamos aos dados. X, no caso o elemento químico é o fósforo, é o P. Número de nêutron é 16, porque ele falou que tem 16 partículas nulas. 16. E o número de massa, 31. Então, vamos montar aqui o bicho. X, Z, N, A. Lembrar disso, né, pessoal? Precisa aprender isso aí. Então, ele deu o N, que é 16, então no lugar do N eu vou colocar 16. Deu o A, que é 31. Como é que eu determino o Z? De graça, pessoal. Z é a diferença do número de massa com o número de nêutron. 31 menos 16, 15. Então, P é 15, 16, 31. Resposta. Para representar um átomo, é necessário que você coloque o elemento químico no meio. Embaixo você coloque o número atômico e em cima o número de massa. O nêutron não entra na representação, tá, pessoal? Então, a partir de hoje vocês aprenderam que quando eu falar, por exemplo, O, aí vocês pensavam que era o átomo de oxigênio. Não é, pessoal, é elemento químico oxigênio. Para falar em átomo de oxigênio, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que colocar O 816, você tem que identificar o número atômico e o número de massa. Mesma coisa é o fósforo. Fósforo, o P não é átomo, é elemento químico. Ele só é átomo quando colocar 15 e 31. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.